Irmãos, bom dia, paz para todos. Nesses dias nós vamos falar sobre os estágios da caminhada com Deus. Pensa que a nossa vida com Deus, nosso relacionamento, nossa trajetória tem alguns estágios. E a gente vai representar esses estágios, esses diferentes estágios, em três fases do povo de Israel: no Egito, no deserto e em Canaã. Agora de manhã, sábado, vamos falar desse primeiro estágio do Egito. De noite, o deserto, e amanhã de manhã, Canaã. Vamos abrir a nossa Bíblia, Romanos capítulo 8, de 1 a 17. Eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Vamos ficar de pé para a gente fazer essa leitura. Romanos 8, de 1 a 17. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão,
para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, por esta manhã, pela adoração, pelos louvores. E pedimos, fala com a gente nessa jornada, nessa caminhada, nesses dias. Fala conosco hoje de manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele é uma trindade, nós somos uma trindade. Espírito, alma e corpo. Normalmente a gente fala corpo, alma e espírito, porque o corpo é a dimensão mais concreta, mais fácil de perceber, né? Mas a Bíblia fala espírito, alma, corpo. Nós fomos criados para andar com Deus. Fomos criados para ter uma vida de relacionamento com Ele. E ter nele a nossa fonte de inspiração, de motivação. Ter nele a nossa razão de ser, a nossa finalidade, o sentido, a direção da nossa existência é Ele. Porque a Bíblia diz assim, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele criou tudo. Então Ele é a causa, Ele é o início de tudo. Mas Ele criou tudo para quê? Para a glória dEle, para louvor dEle, para que nós o adorássemos. Então Ele é o princípio e o fim. Ele é a causa e a finalidade. Então era para, originalmente, o homem viver dele, por ele, para ele. Viver dele quer dizer o quê? Ser inspirado por ele, depender dele, ter nele a fonte de inspiração. Por ele quer dizer o quê? É o homem ser motivado, impulsionado na força dele. Então, ele é a minha fonte, ele é a minha conexão e ele é a minha força. Ele me impulsiona. E para ele é o fim, ele é o objetivo. É para a glória dele que eu existo. Então, assim é que nós fomos criados para isso. O que aconteceu é que houve o pecado, houve a queda, o afastamento. Esse afastamento, essa queda implicou em desobediência, em ruptura. O homem abandonou a Deus, o homem deu as costas para Deus. E na sua atitude de dar as costas, de romper, ele
pegou o bastão da liderança, da autoridade, do domínio que Deus tinha dado a ele, domínio sobre a terra, liderança para desenvolver a civilização, a cultura, a humanidade. Ele entregou esse bastão para o inimigo. A terra é do Senhor, diz a Bíblia. Toda a criação é do Senhor, mas o mundo jaz no maligno. Quando o diabo tenta Jesus e leva Jesus num alto monte e mostra em visão para ele os reinos deste mundo, ele diz: se você prostrado me adorar, eu lhe darei tudo isso, porque a mim me foi entregue. Jesus disse: adorarás só o Senhor teu Deus, e repreendeu o inimigo. Mas o fato é que depois da queda, aquele plano original de Deus, do homem viver dele, por ele, para ele, foi quebrado, foi rompido. Então, o principal problema do homem é esse afastamento de Deus, é o pecado, é essa falta de conexão com o eterno. E pense, o pecado não é apenas aquilo que você faz. O conceito do pecado é aquilo que você é. Como assim, pastor? Você é gerado, é nascido em pecado. Diz o salmista: em pecado me gerou minha mãe. Não é por causa do sexo, não é porque a reprodução é via sexual, marido e mulher, homem e mulher, não é isso. É a natureza, a herança que nós recebemos nesta raça. Então todos somos igualmente pecadores, destituídos da glória de Deus. Então, se nós fomos criados para viver de Deus, por Deus e para Deus, depois da queda passamos a viver de nós, por nós, para nós. Ou seja, o homem vive de si, a minha fonte inspiradora sou eu mesmo. A minha força motivadora sou eu mesmo. E a finalidade da minha vida e existência sou eu mesmo. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa condição. E isso é uma escravidão. Isso é o Egito. Você nasceu escravo. Nasceu nesse estado, no Egito, de mim, por mim, para mim. Não é uma questão de educação, de ter sido treinado, de trauma, disso ou daquilo. É uma condição de status. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em nós, e o Espírito de Deus se une ao nosso espírito, se faz um só, a gente nasce de novo, tem uma nova natureza, um novo coração. E a gente se torna filho de Deus. Então diz Paulo aqui em Romanos, neste texto que lemos: se o Espírito de Deus habita em você, você é filho. Você é herdeiro. Você tem a vida dele. Se o Espírito de Deus guia você,
Só que a batalha é: eu nasci, me desenvolvi, cresci no padrão de mim, por mim, para mim. Agora eu aceitei Jesus, abriu aqui uma brechinha. O Espírito de Deus se uniu ao meu espírito. Mas eu estou acostumado no padrão do Egito. Então Paulo diz lá em Gálatas 5:25: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Aí, pensa bem assim, antes da queda era espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. Depois da queda, na perspectiva espiritual, nós somos carne, alma e espírito. Carne, pastor? Por que carne? Porque a Bíblia chama a natureza de pecado de carne. Então essa expressão ela é muito forte. Agora, nem sempre essa palavra carne significa o velho homem, nem sempre significa o pecado como natureza. Jesus veio para a salvação de toda a carne. Isso representa a humanidade. Então essa expressão toda a carne fala de toda a humanidade. Ele se fez carne, então ele se fez humano. Aqui a expressão carne não está se referindo ao pecado, mas sim à humanidade dele. Mas agora, nessa perspectiva aqui, Egito, deserto e Canaã, carne remete à nossa condição de pecado, à nossa condição de escravos. Você pode não ver, mas você é escravo. Escravo de si mesmo, escravo da sua natureza. Você está sob um jugo de escravidão. E Faraó, o governante deste mundo, é o inimigo. E você, no status de escravo, está enroscado, está preso. O homem pensa que ele tem liberdade, que ele pode fazer o que ele quiser. Quanto mais ele faz o que ele quer, mais prisioneiro e enroscado consigo mesmo, com a sua própria natureza, mais afastado daquele propósito eterno que Deus, para o qual Deus o criou. Então, pensa que essas três representações, Egito, deserto e Canaã, remetem a três estágios da nossa vida cristã. No Egito, escravo; no deserto, em evolução, em transformação, se deslocando; e Canaã, alcançando maturidade, alcançando o repouso de Deus, a plenitude. 1 João capítulo 2, de 15 a 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente se arrepende e se converte.
E pensa que arrependei-vos e convertei-vos é um princípio que vai reger toda a nossa caminhada. São dois princípios: arrependei-vos e convertei-vos. Dizia lá Jesus, dizia João Batista. Então, você já se arrependeu? Já. Por isso você está aqui. Você já se converteu? Já. Porém, o que acontece muitas vezes é, a gente se arrepende, a gente se converte, aceita Jesus, o Espírito de Deus vem habitar, brilhar, ungir, nos gerar um novo coração, uma nova natureza, aquilo que estava bloqueado, fechado, se abre e você é salvo, lavado pelo sangue de Jesus, perdoado, tem vida eterna. Mas para por aí. Você sai do Egito, mas o Egito não sai de dentro de você. O povo de Israel aconteceu isso, saiu fisicamente do Egito, mas lá no deserto estava com saudade de cebolas, alhos e carnes. Então, você aceita Jesus, caminha um pouco com Jesus, bebe da água, come do pão, come da carne, bebe do sangue, mas não avança. O Egito, o domínio do pecado não é quebrado em você. Então a vida cristã, a caminhada cristã, podemos fazer esse paralelo Egito, deserto e Canaã. O Egito, o domínio da carne; o deserto, o domínio da alma; e Canaã, o domínio do espírito. E a gente vai sempre avançar nessas duas pernas, nesses dois princípios: arrependei-vos e convertei-vos. Todo o processo de mudança, de transformação na sua vida, passa por aí. Por quê? Porque Deus, Ele é todo competente, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. E Ele enviou Jesus, e como homem, verbo que se fez carne, santo, perfeito, justo, apresentou a Deus um sacrifício perfeito. E depois, ao ressuscitar, subiu ao céu, se assentou no trono, e hoje é o nosso sumo sacerdote, que tem um sacrifício perfeito, e é um sacerdote perfeito. E para coroar tudo isso, enviou sobre a igreja, enviou sobre nós o Espírito Santo, que é perfeito, que é Deus, e que traz todos os méritos, as riquezas, as bênçãos, as vitórias da cruz e da ressurreição para nós, em nós. Então veja bem, está tudo acabado, está tudo consumado, perfeitamente. E se você tropeça, o sangue de Jesus lava. E se você vacila, Ele intercede por você. E Ele é todo competente para lhe dar a mão e lhe guiar. Mas pastor, então qual é o problema? Arrependei-vos e convertei-vos. Por que isso? Como assim? Porque Deus não empurra um enlatado goela abaixo na vida do crente. Porque Deus não se impõe sobre você como Senhor. Você é que o vê como Senhor, o reconhece, se arrepende do seu status de escravo do Egito e diz: meu Senhor,
eu sou teu. Se converte dessa condição. Veja bem, queira você ou não, tenha consciência disso ou não, você é servo, você é serva, sempre será. Mas você vai escolher a qual Senhor você vai servir. Se é o Egito, se é Faraó, se é o velho homem, se é a carne, se é este mundo, ou se é o seu Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, morreu, ressuscitou, sumo sacerdote, Rei dos reis, o eterno, Deus vivo e verdadeiro. Você olha para ele e diz: tu és o meu Senhor. Então, pensa que isso é um processo, esta transição, sair do domínio da carne, sair do domínio do mundo, sair do domínio do Egito e entrar no domínio do seu Senhor. É um processo. Então, veja bem, o povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo de Israel. Então, Paulo, se dirigindo aos coríntios, ele diz: vós sois carnais. Igreja grande, igreja rica, igreja grega, igreja bem informada, bem estruturada, potência. Vós sois carnais. Então vocês não saíram do Egito completamente. Quando Paulo se dirige aos coríntios, esse é um desafio. E pensa que é só uma noção assim, né? Que para a gente entender. Imagina que de 100% de uma pessoa, 10% saíram do Egito. Os 90% estão lá, mas 10% já entrou no deserto, 8% está no deserto e 2% entrou em Canaã. Fala sério. Aí você diz assim: poxa, mas Jesus prometeu que aqueles que nele crescem teriam uma vida abundante. Sua vida abundante é 2%. Por quê? 90% está lá. 90% está naquela condição, naquele status que você vivia antes. Não quer dizer que você não é salvo, quer dizer que você, como filha de Deus, como filho de Deus, não usufrui daquilo que herdou, não participa. Então, o arrependei-vos e convertei-vos é muito interessante, porque Deus não impõe, Deus não arromba coração. Então, há uma dinâmica, um diálogo do Espírito Santo e você. Ele diz: minha filha, meu filho, se arrepende aqui, se converte ali. E você se arrepende, se converte ou não. Se arrepende, mas desarrepende, sabe como? Fica cocheando entre dois caminhos, entre duas atitudes, entre dois pensamentos. Vai, mas volta. A gente é assim, vamos combinar. Cheio de contradição. Tudo o que eu mais quero é andar contigo, mas o que eu mais desejo é ficar aqui na minha zona de conforto, Senhor. Fala sério, não, Espírito Santo, não me incomode. E a gente é assim: o bem que eu quero fazer, esse não faço, o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, fala Paulo lá em Romanos 7. Pensa que
todo mundo é assim. A vida cristã é assim. Por isso Jesus disse, o caminho é estreito. A porta estreita, é apertado. Então essa luta contra o pecado, contra a carne, contra o velho homem, é o primeiro estágio da vida cristã. E veja, vai durar a vida inteira. Mesmo quando 90% do seu ser estiver em Canaã, 10%, 5% vai estar no deserto ainda, e 5% ainda lá, no Egito, aquele restinho lá de Egito dentro de você. Mas é bem melhor, imagina, 90% de vida abundante, 90% do seu ser, do seu funcionamento interior, é regido dele, por ele, para ele. Fala essa língua. Funciona nessa dimensão, nessa cartilha, automática, espontaneamente, 90%. Ô Senhor, é isso que eu quero? Eu desejo isso para mim, Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Presta atenção, porque o arrepender-se e o converter-se é contigo. O Espírito Santo está aí todo dia para te ajudar. Ele não vai forçar. Você que vai se abrir. Você que vai escolher se arrepender e se converter. E a caminhada é isso. Então veja, a vida cristã, os estágios, o processo de crescimento, de evolução, não é uma coisa que depende de conhecimento. Não é uma coisa religiosa. Eu diria até, não depende de esforço. Talvez a palavra melhor depende de preço. Preço. Pagar o preço. Aí você diz assim, mas pastor, Jesus não pagou o preço? Sim, pagou. E o preço dele não foi suficiente para me salvar? Claro que sim. Então, que preço é esse que você está falando? É o preço de ser discípulo. É o preço de aprender com ele todos os dias. É o preço de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Esse é um preço seu. Ele não vai pagar esse preço por você, para você. É seu. Veja o que Colossenses 3, de 5 a 10 diz. Estou lendo aqui na NVI. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas: a ira, a indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual, sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então aqui Paulo, em Colossenses, capítulo 3, de 5 a 10, ele está falando deste processo, que já começou na sua vida, não é hoje,
e já vem em andamento. Creio que você não está 90% no Egito, mas às vezes você já caminhou em algumas áreas da sua vida. Você caminhou na questão do seu olhar, mas não do seu falar. Caminhou em alguma questão da sua preguiça, da sua leseira. Você era uma pessoa preguiçosa e aprendeu a ser uma pessoa prestimosa, zelosa, trabalhadeira, ativa. Maravilha, caminhou, você não está mais no Egito nesse ponto. O problema é que algumas áreas a gente cria um quartinho, uma reserva de mercado. Algumas áreas, alguns pastores falam de pecados de estimação. A gente fala, não, isso aqui ninguém vê, esse meu hábito aqui de falar mal dos outros, até agora não deu confusão, eu gosto de meter, eu gosto de uma fofoca. Eu gosto de pensar mal dos outros. Eu gosto da cobiça dos olhos no sexo. Eu gosto da cobiça dos olhos na inveja. Eu gosto de reparar na vida alheia e meter o malho. Aí você avança em algumas áreas, em outras você fica com aquela reserva, e é disso que esse quartinho, essa reserva de mercado, você tem que se arrepender. Sem arrependimento, não há mudança, não há remissão, não há libertação. Porque arrepender é mudança de mente, converter é mudança de comportamento. Arrependimento é metanoia, mudança do seu entendimento. É olhar e falar, puxa, Senhor, aqui tem uma escravidão, sim. Isso aqui é velho, hein? Isso aqui é de estimação, coisa ruim, mas eu me acostumei com o mau cheiro disso aqui. Desde novo eu estou com isso. Então, abandona, faz morrer, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, entra num processo de mudança, entra numa guerra, entra num funil com Deus, fala assim, Deus, eu não vou passar desse ano, não vou passar desse mês, não vou passar dessa semana com esse troço, com essa mazela. Porque o problema é que ao longo do caminho, as mazelas vão também se conectando com outras novas, que a gente vai adquirindo algumas escravidões. Tipo, você não tinha o vício da internet, mas agora tem. Você não tinha o vício da pornografia, mas agora tem. Não, eu não mexo em pornografia, mas eu sou viciado na fofoca. E fofoca da internet, fofoca crente. Misericórdia. O outro fala assim, não, fofoca crente não é comigo é a política. Não, mas a política é uma coisa séria. Eu tenho que me informar. Mas está viciado. Come, rumina isso dia e noite, não larga esse troço. Largou a vida de oração, não lê a palavra, mas está agarrado nesse troço da política. Então, nós precisamos, cada um precisa enxergar, não fica olhando para o outro não. Você precisa enxergar onde que lastro da sua vida está agarrado no velho homem, está agarrado no Egito, está escravo. Ainda não tem o senhorio de Jesus naquilo. É ali que você tem que se arrepender. Você tem que falar, Senhor, eu estou agarrado nesse troço. Eu estou, sério. Glória a Deus, aleluia. Diz o salmista assim, a minha alma está apegada ao pó. O que é isso, pastor? A sua alma está apegada à carne.
A sua alma está acostumada. Imagina que a minha mão esquerda aqui é o alicerce do velho homem. Falou? Alicerce do velho homem. Você nasceu nesse alicerce. Sua alma, você passou a existir com essa base. E aí você foi vivendo a vida. E tudo aqui corresponde a tudo aqui. Então a sua alma está apegada a esse modelo do velho homem. Tem que se arrepender, tem que se converter, tem que continuar se arrependendo. Aqui não se trata da gente olhar para o outro, mas o fulano está ali na base do monte, eu já estou no meio. Para você, qual é a diferença? A sua conta é com Deus, você não está numa corrida contra o outro. Não é você que vai vencer e ele vai perder, não. A sua corrida é com você e Deus. É com você e o projeto que ele tem originalmente para você. O seu desafio é você mesmo. O seu concorrente é o velho homem. Então, o arrependei-vos e convertei-vos, a guerra contra a carne, é uma premissa, é um ponto de partida, é um pré-requisito absoluto. Tipo, não resolveu os problemas do Egito, não saiu do Egito, 60% da sua vida está lá. Não vai andar. Os outros 40% você pode ter avançado, pode render e tal, mas não. Quanto você usufrui da graça, da plenitude, da riqueza, da vida abundância? Menos de 60%, com certeza. Porque tem uma parte da sua vida que está no deserto ainda. Então 60% no Egito, 30% no deserto e 10% em Canaã. Melhor do que 98,2, né? Mas ainda é muito pouco, hein? É pobre. Mas eu tenho 20 anos de crente. Daí, meu filho, isso aí faz a menor diferença. No reino de Deus, no mundo militar, tempo é posto. Se o cara, duas pessoas com mesma qualificação, não tem nem nada que desabone os dois, vai ter que ter uma promoção, mas não dá para ir os dois, então o mais velho recebe o posto, o novo, uma promoção. No reino não, é preço. No reino é relacionamento com o Senhor. É quanto que o Egito ainda está mandando em mim e o quanto eu estou me rendendo ao meu Senhor. Isso é que vai valer. Porque aí você vê que duas pessoas se convertem no mesmo ano e uma avança e outra não. Porque aquela é mais inteligente. Certamente que não. Porque aquela é mais amada. De jeito nenhum. É porque uma pagou o preço e a outra não, é só isso. Porque a graça, o poder, a unção, o favor divino, as bênçãos, o desejo de Deus de te conduzir inteiramente a Canaã é igual por você, pelo seu irmão, por sua irmã. Mesma coisa. Então, nesses estágios, tudo que fica no Egito é um tipo de trava. A luta é grande, mas o Senhor diz: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então a gente deseja ser santo, a gente olha, visualiza, vislumbra aquela plenitude. O caminho é estreito, mas Jesus venceu. Isaías, capítulo 40,
verso 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu já fiz uma pregação aí sobre as águias, né? Os últimos dias. E acho que aqui em Isaías, a profecia aqui de Isaías está falando que aquele que espera em Deus vai ser renovado, porque Deus é todo poderoso, Ele tem poder para renovar você. Mas a partir desse versículo, eu comecei a desenvolver uma reflexão assim: quando a pessoa nasce de novo, recebe Jesus, ela não está madura, obviamente, mas o Senhor visita essa pessoa de uma maneira especial, com uma unção. Imagina que Deus manda uma porção do Espírito Santo para essa pessoa, manda um fogo para ensinar, para mostrar a essa pessoa o que é a plenitude. Você já viu uma pessoa no primeiro amor, uma pessoa que se converteu e foi visitada, e foi batizada com o Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo, é tudo alegria, tudo é bênção, aguenta qualquer problema, suporta qualquer tribulação, ama, abençoa, aquela pessoa está linda, está uma graça, ela está vivendo o primeiro amor. É bom ficar pertinho de uma pessoa assim. Isso é real. Porém, não é a plenitude ainda. É só um petisco. É só um gostinho. Pode ser que em algum tempo da sua vida Deus tenha te dado esse gostinho para mostrar para você o que é estar lá em Canaã. Se você ainda não teve isso, você pode pedir: Senhor, me dá esse gostinho, manda fogo, manda poder, manda fogo azul, amarelo, vermelho, manda poder sobre mim, abala, Senhor, estremece as minhas bases, Senhor, me tira dessa mesmice, Senhor. Mas a imagem que eu faço aqui em Isaías é que a pessoa recebe essa unção, esse fogo, e ela como que recebe asas. Ela recebe um par de asas. Voarão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, naquele primeiro amor, você ganhou asas. E você subia às alturas da comunhão com Deus, pá, com a maior facilidade. Dobrava o joelho e estava lá. Louvava, estava lá. A comunhão era fácil, fluida. Você comeu disso, você provou disso, você andou nisso, você bebeu isso. E estava tudo legal, tudo fluindo. Amando o inimigo, perdoando. Você diz: mas eu era jovem. Porque era jovem? Não era só isso não, porque a pessoa também mais velha, quando recebe essa visitação, ela ganha asas. Só que, depois que Jesus foi batizado nas águas, depois que ao sair das águas, o Espírito Santo, como pomba, repousou sobre ele recebeu esse fogo, recebeu essa unção, ele foi para o deserto. E ele simboliza a nós. Embora ele nunca tenha pecado, ele caminhou como homem na terra, com todas as lutas de ser gente, de escolher, de ter livre-arbítrio, de ter autonomia, mas jamais pecou. E no deserto jejuou, no deserto foi tentado. Então,
quando o crente entra no deserto, aquelas asas maravilhosas ele perde. Aí o crente, aquele gás que ele estava, vem uma tribulação, vem um problema, vem um inimigo, vem alguém e ele perdeu a asa. Já não tem aquela comunhão com tanta facilidade. A coisa vai ficando feia. Mas imagina assim, que ele está no vale, o vale da vida espiritual, da caminhada, e ele quer sair do vale. Não tem mais aquela asa para voar, para subir nas alturas, mas ele persevera com o seu Senhor. E ele começa a largar as cebolas, os alhos, largar as práticas do Egito, ele começa a sair debaixo daquele jugo da carne, lutar contra o pecado. Meu irmão, minha irmã, se você não vencer a luta do pecado, sua vida espiritual não vai avançar. Todo crente tem essa possibilidade, porque o poder vem de Deus, porque a obra da cruz é perfeita, o sacerdócio de Jesus é perfeito, e o Espírito Santo nos traz. Então a gente tem que vencer a luta contra o pecado. E é duro, o caminho é estreito, tem que tomar a cruz, negar a si mesmo. Então a pessoa paga preço, vai e busca e ora e vai e persevera. Então ela vai saindo do vale e sai do vale. Só que depois que saiu do vale, anda um tempo, tem um tempo de refrigério maravilhoso, aí o Senhor fala assim: minha filha, meu filho, eu tenho uma montanha para você subir. A montanha da comunhão, a montanha da maturidade, a montanha do meu poder, a montanha da santidade. Se agora saiu do vale, vamos lá, vem comigo, eu te ensino, eu te mostro como é que é. Aí você começa a subir a montanha. E aí, na medida que você sobe a montanha, você não vê, mas vai nascendo uma asinha, aquela asinha pequenininha assim, vai nascendo. E você ralando, pagando preço, tomando a cruz, e comunhão, e para entrar na comunhão demora, mas você persevera e entra, e lê a palavra, e a asinha vai crescendo, e você vai subindo um monte. Quando você chega lá em cima, você tem asas grandes, você tem uma musculatura forte, você lá de cima você vai voar de novo, e não tem demônio que vai te impedir. O Senhor te chama para ter asas, o Senhor quer fazer de você águia, Ele quer renovar as suas forças, e Ele é todo poderoso para te dar a mão e tirar você do atoleiro do pecado. Amém.